Gente, vamos seguir então a nossa apresentação. Nós vamos ter mais duas apresentações antes do almoço. O próximo palestrante é o Kirk Vrubel Moreira, ele é da empresa da Burke, e o tema do apresentação é radiografia digital e reflectometria de pulso acústico. O Kirk é tecnólogo em concreto, engenheiro civil, pós-graduado e mestre em engenharia. Ele tem um mestrado, um Master Internacional em Ensaios e Recuperação de Estruturas. Ele atua como consultor aí na área de concreto, reparo e impermeabilização desde 2000, e ele é sócio-diretor da Bruck do Brasil, uma empresa dedicada a ensaios não destrutivos, com sede na Argentina e no Brasil. Faz favor, Burke, é um prazer ter você aqui novamente, né? Você é um cara que vem sempre e nos prestigia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade aqui de a gente trazer um pouco das nossas informações. Como o Túlio comentou aí, a gente é da Bruck do Brasil, uma empresa dedicada a ensaios não destrutivos e não invasivos. A empresa ela iniciou as atividades em 2011 em Rosário, na Argentina, e a gente estendeu aqui a empresa, ou iniciou a empresa no Brasil. Antes no Brasil, né, ela de Rosário ela foi para Buenos Aires. Ela tem uma sede em Buenos Aires, né? E aí a gente resolveu abrir uma empresa aqui no Brasil. A sede fica em Curitiba, mas a gente atende o Brasil inteiro, tá? E o que eu vim trazer aqui hoje é um pouco no nosso dia a dia com essas duas técnicas, que é a radiografia digital. É uma técnica que a gente chama de técnica avançada para inspeção de estruturas, porque já existe a radiografia convencional, né? E vamos falar um pouco de uma técnica que a empresa ela tem um perfil técnico de engenheiros mecânicos e um pouco menos de engenheiro civil. E dentro da mecânica, eu fui pesquisando algumas técnicas, fiz até o meu mestrado na área de engenharia mecânica e dos materiais, e aí descobri alguns ensaios que eu fui adaptando esses ensaios para civil e foi dando certo. Frente a alguns problemas que a gente foi encontrando, e uma delas é a reflectometria de pulso acústico, que eu vou finalizar a apresentação com essa técnica. Hoje é uma técnica muito utilizada em indústria para trocadores de calor, né, para você ver falhas com muito mais rapidez. Mas eu descobri que a gente consegue, por exemplo, hoje sem abrir nenhuma parede, né, fazer inspeção em tubulações de cobre, né, tubulações antigas principalmente, para você identificar furos, corrosões, perdas de seção, né, que é hoje as técnicas que você consegue, né, chegar mais próximo, ou é uma termografia, quando bem calibrada, ou uma videoscopia, e aí você depende aí de abrir paredes, abrir elementos para acessar essas tubulações. Pois bem, então é disso que eu vou falar para vocês, tá? Primeiramente, quando a gente fala, ou a gente lembra de radiografia, você pode dar mais aí 2 enters, por favor? Vem isso na cabeça, né? Acho que talvez na maioria... Pode dar mais um enter, por favor? Na maioria das pessoas. Radiografia, o que a gente conhece, ou é hospital, né? Algum problema, ou seja para fazer algum exame, uma ASO, ou algum tipo de investigação. Quem já fez radiografia, né? Você fica no meio de um local, você é o corpo a ser o alvo, e existe uma chapa de um lado, a radiação, que é raio-x, nesse caso, do outro lado. Então, há uma emissão dessa onda de raio-x, né, que é uma energia, ela atravessa o seu corpo e aí você tem a sua chapa lá, né? Ou a parte dentária, né, também que utiliza a radiografia aí para diagnósticos, principalmente na questão de variações aí dentárias, enfim. Ou até mesmo o aeroporto, né? Talvez o aeroporto seja hoje o mais utilizado aí para identificar objetos suspeitos e coisas assim. Pois não.
Eu quero entrar num breve histórico e vocês vão entender por quê, né? Porque quando a gente nos procuram lá, né? Puxa, você consegue identificar tal coisa, um vazio, uma fissura dentro do concreto, ou até mesmo uma bitola de uma armadura que está lá 28, 30 centímetros de profundidade. Já tentei com várias outras técnicas que a gente tem lá também, como, por exemplo, pacometria, georradar e tal, mas eu não consigo ter precisão nessa informação. Quando a gente fala em radiografia, muitas vezes as pessoas se assustam com uma certa razão, né? Nós estamos falando de radiação. E radiação para ser vivo, e eu não sou expert nesse assunto, eu tenho os meus inspetores, lá, os meus colegas que são inspetores e supervisores de radioproteção, e que têm essa qualificação, né? Eu fui buscar uma qualificação de um pouco mais de 160 horas para auxiliar, né, na interpretação ou no que eu quero, né, em relação a imagens e radiografia, ou até para conseguir direcionar os inspetores que trabalham na empresa. Olha, o meu alvo é isso, né, a gente precisa organizar neste sentido, né, a calibração da radiação e tal, né. Mas, quando ligam na nossa empresa e a gente oferece a radiografia como solução, tem sempre o 8 e 80 sempre bem presente, né. De um lado, as pessoas acham fantástico, né? Por quê? Porque eu vou mostrar alguns resultados aqui para vocês. Mesmo para uma pessoa leiga, a imagem da radiografia ela é muito clara, né, em termos de informação, mesmo para o leigo. Quando ela é bem calibrada, né, e você emite a radiação e ela gera uma imagem depois de tentativas, calibrações, etc., ela te dá uma informação de maneira muito clara. Então, esse é o lado que o pessoal gosta muito, consegue enxergar, né, a informação. Mas, por um outro lado, vem essa questão de segurança, né? Então, primeira coisa que vem na cabeça, vou comentar aqui para vocês bem por cima, Goiânia, né? Césio 137, né? Puxa, contaminação e não sei o quê, ou Chernobyl, vão morrer e tal. De fato, gente, radiografia, ela é uma técnica que eu hoje digo que é a mais segura que a gente tem dentro da empresa. Eu vou comentar aqui. Só fazendo um histórico bem rápido, né? Esse cara, acho que é Higginson, né? Ele estudava sobre ele estava fazendo uns testes nos tubos, etc., com que ele não sabia até então que era um material radioativo. E daí, do nada, ele viu que emitia umas luminosidades esse material e que gravava num filme. Então ele resolveu colocar a mão na frente, né? E quando ele colocou a mão na frente, ele percebeu que essa luminosidade, que até então ele não sabia que era radiografia, e que não sabia que era perigoso também, né? Ficar muito tempo exposto, começou a formar uma imagem, um filme, como se fosse uma fotografia, né, da mão dele. Por favor, pode passar. Então ele colocou, como eu falei para vocês, pode dar 2 enters aí, por favor, né? Ele colocou a mão dele lá entre a luz, né, e um filme, e ele viu que a imagem dos ossos dele eram refletidas, e eram, entre aspas, não tão preciso, gravadas ou refletidas, né, num filme. E esse é o princípio da radiografia. Até então ele não sabia que o que ele estava fazendo era uma radiografia de raio-x mesmo. Quando a gente fala em radiografia, a gente pode falar também de gammagrafia, de raios gama. Um pouquinho mais, se for um pouco mais a fundo, tem ondas alfa e ondas beta também dentro da radiografia, nêutrons, né? Mas a gente não vai se delongar nisso. Então ele percebeu que existia isso, e que isso era uma maneira ainda artesanal de ele conseguir enxergar dentro do corpo humano sem precisar, então, usar técnicas de aberturas que até então eram utilizadas. Então o que ele fez? Ele precisava de um cobaia para fazer um teste, né, para ver se era ele que era especial ou se ele conseguia fazer de outras maneiras. E aí conseguiu e escolheu a esposa dele, né? Vamos lá, é bacana, né? Não tem problema nenhum. E aí fez, né? E aí vocês podem perceber que também o osso da mão dela refletiu. O que vocês veem de preto ali em um dos dedos é um anel dela, um anel de ouro, né, que é extremamente reflectivo, né? Ele reflete, né? Na verdade, eles falam dentro da radiografia que é uma absorção maior, mas não é que a energia não é absorvida, né?
E aí você consegue ter esse preto aí, que é o anel dela. E, enfim, também era um teste, e aí ele comprovou que, de fato, existia um negócio que emitia ondas e que fazia essa gravação dessas ondas, né, em filmes. Tá? E aí, pode dar mais 2 enters, né? O Becquerel, né, esse cara é um pouco mais, para quem é da área de radiografia, inclusive é uma unidade de medida dentro da radiografia. Ele resolveu testar a hipótese, mas não primeiramente com raio-x, né? Ele começou a fazer com raios solares, entendendo que raios solares também e de fato né? É uma radiação, né? E aí ele colocou uma cruz, a imagem até debaixo ali é uma cruz, né? Que ele fez em madeira, e ele colocou e deixou alguns momentos, né? Expostas essas radiações solares. E aí começou a ser gravado, né? Essa imagem, que daí se descobriu, né, ou se auxiliou também na descoberta do filme fotográfico, das fotografias. E aí ele foi testando essa hipótese e tal, mas ficou nesse tema ainda. E aí os mais conhecidos, que inclusive existe um documentário no Netflix, né, a família Curie, né, a Maria Curie, que ganhou inclusive o prêmio Nobel, né, e o marido, descobriram, né, aí testando... primeiro o polônio, né, que recebeu esse nome em função da origem da Maria Curie, descobriram o polônio, né, como material, mas fizeram muitas pesquisas com o urânio, que é o material utilizado, né, ou que era muito utilizado para a obtenção das energias de radiografia, para a emissão de radiação. Verificaram que era possível mesmo, né. E aí, qual que foi a grande descoberta? A Maria Curie, para quem viu o documentário, inclusive, ela trabalhou como enfermeira, né, em frentes de guerra, para justamente obter imagens de ossos quebrados, etc., sem precisar abrir a pessoa, né, e conseguir fazer aí as intervenções, e aí que se conseguia fazer as intervenções de forma mais precisa. Nessa época ainda não se sabia, ou não se tinha ideia que a radiação era um elemento muito agressivo, tanto que ela morreu em consequência disso, né, da radiação. Mas como contribuiu muito, né, com o avanço, né, dessa técnica. Pois não, pode passar. Bom, e aí quando a gente fala um pouco de acidentes que aconteceram, né, existiram alguns no mundo, mas acho que os 2 maiores no mundo, que com maior número de mortes e de sequelas, né, um deles Chernobyl, em 1986, né, que foi a explosão do reator 4, né, fica na Ucrânia, e nessa época a Ucrânia fazia parte, inclusive, da União Soviética, né. Só para vocês terem uma ideia, a força dessa radiação, e não desmerecendo, pelo amor de Deus, né, a questão de Hiroshima e Nagasaki, né, mas a força aí da radiação, né, lançou na atmosfera 100 vezes mais radiação, né, do que as bombas atômicas lançadas no Japão. Então, as cidades tiveram que ser isoladas, ficaram desertas, né, e muita gente morreu, e tem gente que sobreviveram, tem sequelas até hoje. Tá? E o segundo, no mundo, né, foi o evento de Goiânia, que foi do Césio 137, né, 137, perdão, que foi conhecido como o brilho da morte, né, porque foi descoberto lá o Césio dentro de um radiador de um equipamento hospitalar, e é esse pozinho azul. Eu já tive contato, inclusive, dentro dos meus treinamentos com o Césio 137. Claro, né, gente, com dosagens muito baixas de radiação, mas ele é um pó que brilhava no escuro e chamou muita atenção, e as pessoas passavam entre si, né, e a radiação é uma energia que sai desse elemento e começa a agredir e modificar as moléculas vivas, então ela é ruim por causa disso. Só que a pior radiação, ou pior contaminação que se pode ter é quando a pessoa ingere isso, né, então é de dentro para fora, e foi o que aconteceu em alguns dos casos aí. Inclusive, há um histórico, né? Eu já fui pesquisar, encontrei, outros desmentem, né? Que a pessoa que era o dono da oficina, do ferro velho que recebeu essa radiação, isso em 87, ele morreu só em 2012, né? Sobreviveu bastante, ainda com bastante sequelas, né? Teve, a mão dele ficou bastante deformada, corpo, etc., e a causa da morte dele em 2012, segundo falaram, foi cirrose. Então, vendo assim, se de repente tomar cachaça isola aí, né, a questão da radiação no corpo, né, mas nada comprovado. Pois não, pode passar. Por que eu comecei a falar isso para vocês? Porque realmente
Radiação é uma energia, e é uma energia extremamente agressiva a ser vivo. A gente já teve conhecimento de históricos dentro do nosso setor de radiografia, aí na parte mecânica, de se atuar em indústria, né? Pessoal lá trabalhando 1 ano com radiografia em peças, etc., e de repente vê gato deformado, ou ninhada de gato, né? Deformada, né? Consequências aí da radiação. Mas hoje, qualquer trabalho de radiografia, ele não é tão simples, né? Principalmente no Brasil. Hoje não adianta, né, você chegar e falar assim, quero trabalhar com radiografia, né? E eu sei bem disso que a gente penou, porque a gente achava que era isso quando a gente começou lá em 2015. Não é você ir lá e comprar uma fonte de raio-x ou uma fonte de raio gama, né? Seja selênio, né, seja irídio, não adianta você ir lá e comprar. Tá? A gente fez isso, quando a gente começou com radiografia, a gente comprou lá 2 fontes, uma fonte de raio-x, que veio da Bélgica, né, e uma fonte de raio gama, e tinha que dar uma entrada na CENEM, né, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, que inclusive está aqui dentro da USP, né, também. E aí, quando a gente preencheu a ficha, assim, legal, vocês querem comprar? Beleza, tá aqui a ficha de vocês e tal. Passou 1 ano, eles deram a resposta, tá bom, vamos autorizar, mas antes a gente precisa, né, que vocês apresentem. Cadê os supervisores de radioproteção da sua planta? Cadê o pessoal treinado? Cadê as fichas de segurança? Tudo? Hoje, quando eu saio, só para você ter uma ideia, se eu precisar sair com uma fonte lá da minha empresa para vir aqui em São Paulo, e por isso que a gente não pode fazer a demonstração hoje à tarde aqui, né? Eu preciso dizer, tenho que mandar um formulário para a CENEM, né, dizendo assim, estou saindo desse local, indo para tal local, para fazer tal atividade. Tá? Então, eu preciso, todo o carro, os equipamentos, né, no carro, o carro tem que ser sinalizado, eu preciso ter equipamentos de monitoramento, né, dessa fonte radioativa. Por isso que eu digo para vocês, hoje é a atividade mais segura, porque hoje não é qualquer um que faz, e não estou dizendo que a gente é melhor, não é isso, mas é que para você fazer atividade você tem que monitorar o máximo, né? O máximo, né? E as pessoas que fazem isso, as pessoas que trabalham lá, por exemplo, na nossa empresa, são pessoas que são formadas em radiologia, são registradas aqui na CENEM, a cada tanto tempo elas precisam comprovar a atividade. Se elas ficarem 5 anos sem fazer atividade, elas perdem a titulação delas, elas têm que buscar novamente a titulação. Então, é uma atividade extremamente restrita em termos de segurança e faz sentido em função, né, de ser um elemento que pode causar um risco, né, caso não seja controlado. Então, quando a gente sai, a gente tem inúmeros equipamentos aí de seguranças. Tá? Pode dar sequência, né? Então, como que funciona o processo da radiografia? Né? Então, a radiografia é a emissão de ondas de radiação. Então, essas ondas elas atravessam os materiais e os materiais têm densidades diferentes. Então, se eu tenho um concreto, por exemplo, que é um material muito heterogêneo, inclusive ele é bem difícil de radiografar, diferente do metal, né, em comparação ao metal, eu tenho densidades diferentes. Eu tenho o concreto que tem uma densidade, a própria brita que está ali dentro tem uma densidade diferente, um vazio tem uma densidade diferente, uma barra de aço tem uma densidade diferente. Então a radiação ela interage de maneira diferente com os materiais. E essa interação dessa energia que ela vai passando nesses materiais, ela vai fixar, então existem filmes que recebem essa radiação, quando ela atravessa esses materiais, então existem elementos que ela vai ficar mais retido, outros menos retidos em função das densidades, e em função disso ela grava a quantidade de energia que ela deixou ou atravessou em um filme, que são os filmes radiográficos. Tá? Pode passar, por favor. Né? Então, como eu estava falando para vocês, pode dar mais um enter, por favor. Não, pode deixar assim, perdão. Tá? Então, hoje, a gente utiliza filmes, né? A radiografia convencional é o que eu falei para vocês lá no começo da apresentação. Então, tem uma fonte radioativa, passa por um corpo, grava num filme. Radiografia convencional, esse filme ele vai para uma revelação, igual máquina fotográfica antigamente. Então, você vai para tanques, existem reveladores, você mergulha esses filmes nesses tanques até ter a revelação da imagem, que pode levar 20 minutos, 30 minutos ou até mesmo 1 hora. Tá? E aí, depois de 1 hora, vamos usar como exemplo esse tempo, você retira esse filme e você vai ver lá a imagem que foi formada. Pode ficar boa, pode não ter ficado boa, e se não ficar boa, você vai lá e repete, como a gente
fazia nos filmes fotográficos antigamente, né? Que hoje com o celular é uma maravilha. Você pode fazer a pose, deleta, tira, papá. Antigamente você tinha que pedir para todo mundo ficar quieto, fica com o olho aberto, né? Não se mexe, né? Porque sempre tinha uma surpresa, tá? Mas é possível ver imagens, né? Então aquela parte de baixo, né, é um exemplo de uma solda, que você vê um defeito nessa solda em função da radiografia, né, grudado numa chapa. Pode passar, por favor. E quando a gente fala de radiação, nós temos dois tipos de radiação, né? A ionizante, que é o que a gente vai comentar aqui, e a não ionizante, que a gente está no nosso dia a dia, pessoal. É rádio, raio solar, né? São alguns exemplos aí de radiação. Bom, então, como eu falei, e o que é de fato a radiação? Eu tenho hoje, basicamente, dois tipos de radiação que a gente trabalha, como eu falei para vocês, né? O raio-x e o raio gama. Apesar de ter alfa, beta, nêutrons, né? O que é a radiação fisicamente falando? É um desequilíbrio de um átomo, tá? Quando a gente desequilibra o núcleo, imagine vocês, né? Eu, engenheiro civil, fui fazer um treinamento na parte de radiação, essas 160 horas, para entender um pouco mais de radiação. Primeira coisa que a professora me fala, né, expert no assunto, ela fala assim, tá, nós temos, lembra da química do segundo grau, nós temos um núcleo, uma eletrosfera, prótons, elétrons e o nêutron, né? Tá, o prótons positivo, elétrons negativo, e o nêutron, né? O nêutron é neutro, né? Dela não. O nêutron tem cargas positivas e negativas dentro. Não tem nada de neutro dentro do núcleo de um átomo. Ali já deixa todo mundo, né? Puxa, tudo aquilo que você viu no segundo grau já te desequilibra também, tá? E ela falou dessa forma até para ela nos explicar o que é uma radiação gama. Radiação gama, assim, tudo na natureza tem um equilíbrio, inclusive um átomo, né? Quando você desequilibra um núcleo de um átomo, você retira lá um próton, ele vai tentar se equilibrar, reequilibrar, voltar ao estado dele original. Só que isso pode levar anos para acontecer. E aí ele libera uma energia, né? Ou ele vai coletar prótons e tal, ele vai liberar uma energia. Essa energia é o gama. Tá? Então, o que sai do núcleo do átomo desequilibrado é uma energia extremamente penetrante, forte, que é o gama. Tá? E no caso eu posso também desequilibrar um átomo na eletrosfera. Então lembra que tinha aquelas camadas, N, eu não lembro, né? M, N, não sei o que lá, tal. Quando você retira de uma eletrosfera um elétron e coloca numa outra eletrosfera, o que vai acontecer? Ele quer equilibrar de novo, ele quer voltar para aquela eletrosfera original. E aí ele libera muita energia para voltar nessa eletrosfera. Esse é o tal do raio-x. Só para vocês entenderem a diferença entre raio-x e raio gama. Pode passar, por favor. No núcleo do átomo, eu libero alfa, que é radioativo, né? Beta ou gama. O alfa ele é facilmente isolado por um papel. O papel sulfite já isola uma radiação alfa, né? Uma radiação beta é um pouquinho mais penetrante, passa pelo papel sulfite, mas para no alumínio, eu diria até que menos que alumínio, talvez a pele humana já seja suficiente. Agora o gama não, o gama é extremamente forte, né? Ele tem muita energia, então tanto que em concreto ele é um elemento que penetra bastante, né, em termos de radiografia, né, para as nossas medições. Tá? Pode passar. E além disso a gente tem os raios X, né? E aí eu fiz um comparativo ali, ó, o alfa não penetra muito, o beta na pele humana ele acaba passando, o raio X passa pelo corpo humano, por isso que é uma atividade controlada. Né? Então, se eu estou emitindo radiação aqui, raio-x, eu tenho que isolar essa área, porque em contato com o ser vivo ele atravessa e aí ele pode desequilibrar internamente o organismo. O gama, além de passar, ele consegue penetrar muito mais, dependendo do que você tem atrás, ele consegue penetrar também. Só existe um que é muito mais penetrante, que é o nêutron, né? Que a gente não utiliza, é muito caro e muito perigoso. Tá? Pode passar. Então, como eu falei para vocês, a grosso modo, né, tem uma radiação que passa por um elemento e grava num filme, né, isso que é o serviço de radiografia. Pode passar. E, basicamente, para eu fazer uma radiografia convencional é isso. Eu tenho um radiador, naquela primeira imagem em amarelo é uma radiação gama, tá? Então ele tem ou irídio ou selênio, né, desequilibrado dentro desse
chumbo, né, nesse radiador de chumbo, que eu libero esse elemento para essas mangueiras aqui, ele leva até uma ponta numa mangueira para emitir a radiação, terminei a radiação, recolho ele volta para dentro do radiador. Ou uso raio-x, o raio-x hoje é um pouco mais seguro, porque eu ligo na tomada e ele emite radiação, desligo da tomada eu posso beijar a fonte radioativa que ele não está mais emitindo radiação. Diferente daquele primeiro, que mesmo quando eu termino o serviço, encerro o serviço, ele continua emitindo radiação. Tem os filmes que eu falei para vocês que vão gravar a imagem da radiação. Muitas vezes, por questão de segurança, a gente usa, eu digo muitas vezes porque é obrigado a usar o tal do colimador, mas para quem faz radiografia eu já vi gente não usando, tá? Que é para direcionar, né, ele é colocado na saída da radiação para direcionar, né, os elementos radioativos. E por último, né, o elemento lá que faz a revelação da radiação, né, do filme, para formar a imagem radiográfica. Então, de maneira geral, radiografia convencional é isso, tá, gente? Que até então ainda é utilizado. Pode passar. Então aqui dois exemplos, né, de uma radiação gama. Tem o radiador, irídio ou selênio, libero o elemento radioativo que ele vai lá para a ponta daquela mangueira, fica exposto no concreto, emite radiação, que é calculado o tempo, enfim. Para isso, terminei de emitir, eu recolho esse elemento radioativo para o radiador, terminei o serviço. E no outro lado, uma fonte de raio-x que eu ligo na tomada e imito a radiação X aí para o meu elemento. Pode passar. Como eu falei para vocês, é uma atividade que quando a gente vai começar, né, tem que deixar o carro bem identificado, dizer que é uma fonte radioativa que está ali, né? Então, normalmente tem esses carros maiores para esse tipo de atividade, que a gente tem que levar cone de sinalização, equipamentos para fazer medida de radiação e assim por diante. A gente tem que informar, inclusive, a área, né, que a gente está fazendo radiação. Muitas vezes a gente vai fazer em indústria, e o pessoal não sabe, né, que, puxa, ali é um elemento radioativo, etc. Então, a gente tem que isolar a área, tem que informar que ali está sendo emitido radiação. Pode passar. E aqui algumas imagens, né, essa aqui bem simples, né, a gente fez com gama. O gama, só para vocês terem uma ideia, é um elemento que ele penetra muito no concreto, mas tem o bônus e o ônus. Ele penetra demais no concreto, mas ele gera imagens piores, tá? E aí eu tenho o raio-x, que ele penetra menos no concreto, mas ele gera imagens melhores. A grosso modo, depende do concreto, densidade, mas a grosso modo, na minha experiência lá dentro de casa, com o raio gama eu já consegui penetrar 50 centímetros no concreto, tá? Com o raio-x, 40. Tá? Então eu perco uns 10 centímetros. Para quem trabalha com engenharia diagnóstica sabe que isso é muito, muitas vezes. Tá? Só que a qualidade de imagem, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um exemplo de uma radiação gama. Tá? Eu consigo ver, aqui a gente fez um concreto que a gente conseguiu simular, colocou isopor aí no meio do concreto, consegui identificar o isopor, atrás ali eu tenho barras de aço. Eu sei que é isso, tá? Porque a gente sabe o que a gente fez no nosso corpo de prova, que tem barras de aço e tem isopor, e essa é a imagem de radiografia. Tá? Pode passar. Essa já é uma radiografia, um raio-x, em vez de ser gama. Então, se consegue ver com muito mais detalhes as questões de defeitos nos elementos. Tá? Então, ali, só vou pegar um dos exemplos. A parte de baixo ali é uma solda numa estrutura, que eu consigo ver dentro da solda a presença de vazios durante a minha inspeção. Pode passar. E, diante disso, a indústria veio com... de radiografia, ela veio com avanços. Né? Um dos avanços chamado de radiografia digital, né, que a gente chama de CR, ou de radiografia computadorizada. O que é essa radiografia? É todo o processo que vocês viram, mas em vez de eu pegar lá o filme radiográfico e colocar num tanque, esperar 30 minutos, 1 hora para revelar um filme, terminei de fazer a radiografia, já coloco num scanner, a imagem já sai na frente de um computador para eu analisar. 3, 4 minutos eu tenho isso. Ou eu tenho a direta, que eu faço a radiografia, estou fazendo a radiografia, a imagem está gerada direto no computador no mesmo instante que eu faço a radiografia. Tá? Pode passar. Esse é o exemplo da radiografia digital. Hoje o que a gente mais usa, 90% dos nossos casos da empresa é digital. Tá? Imagine você ter que fazer inspeção de várias estruturas, né? Defeitos, etc. Puxa, aqui eu quero ver se tem uma perda de seção de armadura. Você vai lá, faz a radiografia. Termina de fazer a radiografia, leva 30 minutos para revelar a imagem, para ver se ficou boa a imagem. Né? Aqui eu ganho tempo. Aqui eu pego, terminei de fazer a radiografia, eu já coloco no scanner e já verifico se a imagem ficou boa, ficou de acordo, ficou bem calibrada. Tá? Então essa é a radiografia digital. Pode passar.
Então eu consigo imagens como essas, né? Isso aqui é um exemplo de uma estrutura que a gente foi fazer, que estava desplacando a parte de uma viga. A gente fez a radiografia e encontrou um ponto vazio, inclusive, nessa viga. Depois a gente identificou que era um problema de corrosão de armadura e tal, com outros ensaios. Mas eu consegui fazer com uma radiografia digital. Entre o tempo de exposição e revelação, acho que não foi mais do que 6, 7 minutos. Se eu fosse fazer com uma radiografia convencional, era 1 hora, pelo menos, para fazer essa imagem. E não teria certeza, inclusive, se a imagem ficou boa. Na radiografia ainda digital, eu tenho softwares que eu consigo trabalhar com o degradê da imagem. Então, eu consigo deixar mais escuro, mais claro, eu consigo colocar pontos específicos, analisar pontos específicos do que eu quero enxergar em função do meu diagnóstico. Pode passar. Tá? A direta, como eu falei para vocês, né, que é uma chapa que é colocada na estrutura, ela é ligada, né, numa onda também de Wi-Fi, que ela passa por um computador. Então, no momento que eu estou fazendo a radiografia, já estou obtendo a imagem. Tá? Então, dependendo do caso, ela se torna muito, principalmente locais aí de riscos, né, o que você precisa liberar aí instantaneamente. Pode passar. Né? Então, aqui é um exemplo. Né? Esse equipamento é de Israel. Tá? Israel é uma das indústrias muito avançadas, né, em termos de tecnologias. Então, eles usam muito esse equipamento para fazer monitoramento de parafusos de avião, etc., né, por algum motivo óbvio. Então, o processo tem que ser rápido, não pode se demorar muito, então é utilizada a radiografia direta. Pode passar. Então, o que a gente consegue fazer com a radiografia em inspeção de estruturas de concreto? A gente consegue, por exemplo, o que vocês estão vendo ali na imagem da direita. Consigo ver uma barra, minha barra de aço, eu consigo ver a integridade da barra, consigo ver vazios no concreto, se esses vazios são bastantes, se eles são poucos. Né? Então, a radiografia digital, e nesse caso é digital, eu consigo, inclusive, trabalhar com o software. Né? Eu quero ver um pouquinho mais dos vazios internos do concreto. Então, eu trabalho com o degradê do software, né? E ele consegue, palhetas, que a gente chama, né? E a gente consegue ver pontos específicos. Não, eu quero ver a integridade da armadura, então preciso dar mais brilho na minha imagem. Consigo fazer isso também para ser um pouco mais assertivo no meu software, no meu diagnóstico. Aqui um exemplo que a gente fez lá em Curitiba, numa estrutura pré-fabricada. Eles estavam com dúvida aí nesse console aí pré-fabricado. Aqui a gente usou a gente tentou usar o raio-x, apesar de ser o raio-x aqui, o raio-x ele queimou, né, no dia. Daí a gente usou um raio gama, mesmo assim o raio gama, ele mostrou umas armaduras ali com os estribos e tal, né, mas eu consigo fazer esse tipo de inspeção. Pode passar. Isso aqui também em Curitiba, né, isso aqui era um local lá em Curitiba que era acho que vocês lembram, né, antigamente a gente fazia aluguel de filme chamado Blockbuster, né, e aí esse local aí fechou em função de obviedade, né, do mercado. E foi aberto um McDonald's. E aí, como o colega falou na palestra passada, não tinha projeto, não tinha nada, né? E precisava fazer um drive-in, passar carro em cima, etc. O calculista, puxa, não sei como está esse concreto, não sei como está essa armadura, não sei de nada, né? E aí a gente sugeriu fazer uma radiografia em alguns pilares, e aí a gente chega a esse nível de precisão, né? Então, nesse caso, ele queria saber qual que era a bitola da armadura e se estava íntegra a armadura. E aí a radiografia entregou a imagem que ele precisava, aqui um dos exemplos das imagens. A gente consegue ver bem aí, né, a armadura, as mostras da armadura, o próprio estribo, aí a gente consegue determinar com esse tipo de ensaio. Pode passar? Aqui, essa imagem é uma das poucas que não é nossa, né, mas é um exemplo de uma aplicação de uma radiografia em proteção, onde você vê uma falha, né, no cabo de proteção, que eu vou mostrar um pouco mais para frente aí, tá? Um outro exemplo que daí fica mais claro, né? E você consegue fazer, né, essa verificação com radiografia. Pode passar. Olha só que legal, essa radiografia direta, né? Foi aplicado numa laje, consegui ver aí a caixinha de luz, o conduíte, etc., na imagem da esquerda. E lá na imagem da direita eu consigo ver uma bainha de proteção com início de rompimento, né, sem precisar abrir a estrutura. Então, a radiografia digital, ela nos permite, né, fazer esse tipo de identificação. Né, essa técnica ela consegue, né, te auxiliar de forma precisa. E aí o que eu falei para vocês lá no começo da apresentação, o que eu gosto da radiografia?
que mesmo para um leigo, né, às vezes você precisa explicar um relatório, justificar, né, uma informação, uma intervenção, para um leigo você consegue, né, mostrar, olha, existe cabos aqui dentro que tem esta função e um desses cabos aqui está num processo de rompimento. Né, então você consegue dar essa informação mesmo a uma pessoa leiga. Pode passar. Você consegue ver aberturas, né, vazios, e consegue, inclusive, na radiografia digital, medir essas aberturas internas ao concreto. Na foto de lá, inclusive, é um assentamento cerâmico, a gente só fez um teste, né, para ver, né, a questão dos vazios em argamassa. Pode passar. E o que eu acho muito interessante é para esse tipo de ensaio. Né? Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma corrosão da armadura que está visível, eu chego para o meu cliente e falo, ó, não tem muito o que fazer de ensaio, você já está vendo o que está acontecendo o problema. Você pode analisar outros pontos para ver se está acontecendo o mesmo problema ou se não está acontecendo. Mas quando você tem casos que você tem dúvida, né, se há corrosão na armadura, para você não precisar abrir a tua estrutura, a gente pode usar essa técnica. Isso aqui foi as duas imagens de lá foi uma radiografia que a gente fez numa indústria aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Foi feito o diagnóstico aí pelo escritório do professor Paulo Helene. Existia lá um porão que eles tinham uma dúvida, né? Eles tinham feito ensaios de potencial de corrosão, velocidade de corrosão, e tinham identificado números fortes, né, de corrosão da armadura, mas não tinha armadura exposta corroída, era pouca armadura exposta corroída. Escolheram alguns pontos, né, para verificar se de fato existia agressão nessa armadura. A gente foi chamado, né, e de fato, quando a gente fez a radiografia sem abrir a estrutura, começa a ver perdas de seção, primeiro lá em cima, rompimento do concreto, né, em função de uma possível expansão da armadura, e na parte de baixo, perdas aí de seção dessa armadura em função da corrosão da armadura, sem precisar abrir a estrutura. Pode passar. Que mais exemplos nessa questão aí de rompimentos, né? Aqui eu consegui na foto de cima ver inícios de rompimento de armadura sem precisar abrir a estrutura, né? Então a gente consegue ver o aço já em processo de rompimento e não estava mostrando nada na estrutura, a estrutura parecia bem íntegra. E na parte de baixo eu consigo ver inclusive rompimento de estribos, né? A radiografia ela me direcionou, né, ou atestou que de fato a estrutura estava em processo de corrosão, inclusive com perdas ou rompimentos de seção. Pode passar. Esse aqui foi um caso muito interessante que a gente fez em Santa Catarina, perto de Florianópolis, uma cidade chamada Biguaçu, um hotel que pegou fogo, né, um hotel que teve, um trecho do hotel teve um incêndio, foi feita uma perícia e a perita solicitou alguns ensaios. E aí ela escutou falar que existia a tal da radiografia. E aí chamou a gente para fazer esse ensaio. E a gente, dentro do ensaio, a gente começou a verificar um monte de vazios exagerados no concreto, né? Vazios, porosidade excessiva nesse concreto. E a gente comentou, olha, existe bastante porosidade nesse concreto, não sei se é em função do incêndio, mas neste ponto que pegou fogo, etc., existe muita porosidade. Ela foi fazer um ultrassom, usou Pundit, inclusive, né? E começou a encontrar velocidades de 800, 900 metros por segundo nesse concreto incendiado. Opa, né, tem problema. Quando ela fez estação de corpo de prova, onde não tinha tido incêndio, o concreto estava íntegro. Onde tinha acontecido o evento do incêndio, o concreto estava bem poroso, bem danificado. Então, a técnica do ultrassom, nesse caso, e a radiografia, já sem precisar destruir isso. Claro que ela fez isso para fazer uma contraprova, não fez de toda a estrutura, só parcial. Ela conseguiu comprovar, né, antecipadamente por essas técnicas e só fez a extração para validar, né, o processo. Pode passar. A gente usa muito radiografia também, não só para diagnóstico, mas às vezes, assim, esse é um caso de um galpão em Curitiba, que virou um mercado, né? Fica no bairro chamado Cidade Industrial. E também, de novo, não tinha um projeto, vai virar um mercado, tal, precisamos aumentar a carga, tal. E armadura, o que tem de armadura aí? Tentaram usar pacômetros e não obtiveram muito sucesso em termos de bitolas e armaduras, em função da espessura do concreto e concentração da armadura. Então, com a radiografia digital, eu consigo emitir imagens, né, conforme o calculista assim desejar,
e consigo determinar, né, a espessura aí das armaduras que estão nesse local de forma muito rápida. Pode passar. Aqui um exemplo de um trabalho que a gente fez na Argentina, bem rapidamente, né? Isso aí é uma indústria onde houve uma agressão nesse pilar, né, por uma empilhadeira, pode passar, né? Aí o que aconteceu? Né? A empilhadeira bateu no pé do pilar e se tinha uma dúvida, né, se essa armadura interna, obviamente que é interna, né, se ela se deslocou e se ela se rompeu. A gente utilizou a técnica do georradar aí para identificar o posicionamento da armadura e tal, e aí a gente fez a radiografia digital, onde a gente identificou perdas em materiais internas e fissuras internas ao concreto, além das bitolas das armaduras. Pode passar. Eu passei para vocês um vídeo bem rápido, né, resumido do que é a técnica da radiografia. Pode passar. Aqui é para obtenção de bitola de armadura, tá? Então, primeiramente, é identificado o posicionamento da armadura, mas esse equipamento provavelmente, porque não é nosso esse vídeo, tá, gente? Não identificou a bitola dessas armaduras. Então, aí é o ponto de interesse dele, né, da investigação. Se coloca a chapa, né, onde vai gravar a imagem de radiação, né, a energia de radiação. Apesar de ele falar ali no vídeo, escrever que é raio-x, não é raio-x, tá? É raio gama que está sendo emitido. Tá? Então é feito todo um cálculo de distância de emissão, então não é um serviço que só abre o radiador e emite a radiação. Você precisa ter também as áreas de influência dessa energia. E aí supervisores e inspetores de radiação sabem fazer isso muito bem. Ele sempre coloca essas identificações, né, que são materiais metálicos, em função do processo aí que ele está fazendo para identificar o projeto dele. Aí, como é gama, ele libera a fonte radioativa do radiador, que vai lá para o bico da mangueira para emitir radiação. Aí a proteção que eu falei para vocês, né, sempre tem que estar informado. Terminou, ele recolhe, foi com o irídio 192, né, que é muito utilizado como raio gama. Recolhe a radiação, terminou, né? Nesse caso, não é uma radiografia digital, uma radiografia normal, que ele já fez a revelação e ele colocou aí a imagem, né? E ficou boa, né? Uma pouca espessura, o raio gama ele consegue gerar uma boa imagem, como provavelmente era aí. Tá? E ele foi lá e só marcou, né, o elemento na laje ali, né, para atender o projeto dele. Tá? Só para mostrar para vocês que é uma técnica, dependendo do caso, aí você consegue ter bastante precisão. Tá? Pode passar. Bom, gente, e para finalizar, de uma forma bem mais resumida, eu quero falar para vocês dessa técnica, que é a reflectometria de pulso acústico, que é a emissão de ondas acústicas, né, num vazio, de elementos que contêm um vazio, para a identificação de falhas. É uma técnica muito utilizada na indústria para trocadores de calor, inclusive o vídeo que eu trouxe aí, um vídeo de uns 50 segundos, vocês vão ver que é trocadores de calor. Mas a gente fez testes e atestou com o próprio fabricante, que a gente representa, que é a Tausion, né, que ela é uma técnica que pode ser usada na construção civil. Onde, né, a gente identificou assim, a gente recebia muito lá na empresa reclamações assim, poxa, eu estou com prédios antigos, né, estou com vazamento, a gente tem aqui tubulação de cobre, né? Puxa, você sabe onde identificar isso aí? Fiquei sabendo que você tem termografia, que você tem videoscopia, são técnicas que eu gosto, tá, gente? Só que são técnicas que muitas vezes não dão o resultado que a gente quer, ou as pessoas esperam muita informação de uma técnica que muitas vezes não entrega o que eles acham que entrega. Enfim, então casos como esse, né, tubulação de cobre, começam a ocorrer com o tempo, né, é o que a gente imaginou usar essa técnica. Pode passar? Tá? Que é o grande pepino é isso daí, né? Quando você descobre onde está o problema, vai lá, quebra a parede e tal, daí você vê lá, é um furinho de nada que está gerando um jorro, um vazamento, né, uma pressão de água. Daí você ou vai descobrir porque está
danificando a sua construção, a tua parede está danificando ou tal, ou porque a conta de água, que era R$100, começou a vir 500. Daí alguma coisa tem, né? E aí as pessoas querem com urgência, e muitas vezes não é fácil com outras técnicas de detectar isso. Pode passar. Então, o que é a reflectometria de pulso acústico, né? Como eu falei para vocês, é a emissão de onda, e aí o vídeo acho que vai ficar mais claro, de ondas acústicas ao longo de uma tubulação, e se ele encontrar interferência, seja furos, seja perdas de seção, né, seja acúmulo de corrosão, etc., há uma reflexão dessa onda que o equipamento faz essa leitura e identifica essa falha, inclusive na distância. Ele diz assim, olha, a 3,22 metros que você emitiu aqui da tua ponta de origem, existe um furo. A 3,97 metros existe uma perda de seção. Então é isso que esse equipamento faz. Ele é muito utilizado na indústria, como eu falei para vocês, para esse tipo de situação, que são os trocadores de calor, que nós estamos falando aí que pode ser 100 tubos ou pode ser 5.000 tubos para você inspecionar. E o trocador de calor, quando você vai fazendo uma indústria, ou você faz uma técnica chamada íris, que não é o mesmo que os colegas falaram aqui, né? Ou até por videoscopia, que leva muito tempo para você identificar. Pode passar. Então, o processo basicamente é isso, né? Você tem um tubo, né? Uma tubulação de cobre, emite essa onda que viaja na parede do tubo e identifica os defeitos. Pode passar. Esse é o equipamento que a gente utiliza, né? Ele é chamado de APRIS. E a grande vantagem é isso, ele identifica todos esses defeitos que eu falei para vocês, né? Ele é baseado na inteligência artificial, a interpretação dele, ou seja, quanto mais você repetir esse ensaio, mais ele calibra. Ele consegue fazer tubos curvados em U, etc., que muitas vezes as outras técnicas, por exemplo, quem já tentou fazer uma videoscopia de tubulação sabe o que eu estou dizendo. Coloca o videoscópio, tem um Tzinho lá embaixo, você não consegue, dependendo do caso, não consegue virar. E não é o caso dessa técnica aí. Tá bom? Pode passar. Eu acho que você já está no vídeo, pode dar um Enter. É isso aí. Vai explicar melhor aí. Claro que ele explica num trocador de calor, mas o processo de um tubo de cobre é o mesmo, tá? Então ele emite um pulso acústico que é refletido, tá? E aí consegue identificar com o retorno do sinal os defeitos que já estão calibrados como padrão. Que as outras técnicas, videoscopia, íris, correntes parasitas, né, dependendo do caso, demoram muito mais tempo, né, para fazer. Então aí ele só está mostrando que é um pouco mais rápido, né, e menos invasivo. Tá? E a questão da geometria, ele não tem problema nenhum, independente da geometria ele vai fazer. E os dados saem diretos aí no computador, já consegue fazer as interpretações. Esse é o equipamento, que ele é ligado direto no computador. Esse é o tal do trocador de calor que eu falei para vocês, né, que é um tubo. Então ele emite dentro desse tubo essa onda, esse pulso acústico, e ele vai emitindo. Ele vai viajando ao longo desse tubo. Encontrou um defeito, opa, retorna esse defeito, né, de forma imediata, esse sinal. Né, seja um furo, né, seja uma perda de seção, né, uma falha, um bloqueio, né, ou até mesmo atravessou a seção, um furo que atravessou, né, e se rompeu. Então ele consegue fazer essa interação aí, né, entre emissão e recepção e identificar com precisão qual distância e qual tipo de defeito que tem. Tá? Hoje é gravado na nuvem, né? A gente manda essa imagem, essa resposta, melhor dizendo, lá para o nosso fornecedor, que ele nos auxilia, inclusive, no diagnóstico. Então, ele gera gráficos dos defeitos aí, né, por algoritmos, né, inteligência artificial. Tá? Então, detecta bloqueios, perdas de paredes, né, destruição da parede, furos. Essa é a função dessa técnica, né, que eu gostaria de passar rapidamente aqui para vocês. Pode passar. Pessoal, o que eu tinha para comentar era isso, tá? É isso. Espero ter contribuído. Agradeço Túlio, Juliana, né, e os demais envolvidos aí por mais uma vez pelo convite e fico à disposição. Muito obrigado. Pois não.
Uhum. Com radiografia? Não. Radiografia, o ônus da radiografia é a espessura, tá? É assim, vamos lá. Deixa eu refazer a minha colocação. 40 centímetros com raio-x, 50 com um gama, mas existe o cobalto, que vai mais... Por exemplo, a ponte que caiu aqui em São Paulo de Pinheiros foi feita com cobalto, né, pela empresa chamada ArcTest. Eles conseguem mais espessuras. Com nêutron, você consegue facilmente, só que o nêutron, para você usar, é extremamente... Né, respondendo a pergunta assim, mas não vale o custo, né? Por exemplo, uma fonte neutra, vou dar uma ideia. Eu compro uma fonte de irídio, só para você ter uma ideia de custo, né? Pago na faixa de R$130 mil essa fonte. Uma fonte de nêutron é perto